obrigado, Jesus, pela sua presença. Obrigado, Jesus, porque o seu amor é presente neste lugar e nós podemos sentir, Jesus. Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Jesus, essa é a sua palavra. Jesus, o Senhor disse que o verbo se fez carne. E quando nós lemos a sua palavra, nós declaramos Jesus. E eu declaro Jesus sobre essa casa. Eu declaro Jesus sobre cada coração. Eu declaro o poder da palavra, o poder de Jesus sobre nós. Porque nós não lemos sozinhos, nós lemos com o Espírito conosco. E é isso que eu declaro sobre cada vida. Amém. Amém. Pode sentar. Eu gostaria de compartilhar algo bem rápido hoje, que Jesus colocou no meu coração. Eu gostaria que, se você pudesse, você abrisse em Jonas, capítulo 1. Eu já vou começar a ler para a gente ir mais rápido. Jonas 1:1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Som, aí. Acho que tá a mesma coisa, mas tá bom. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jesus tem ministrado há umas semanas essa mensagem em meu espírito, e ele usou a armadorinha só para confirmar. Glória a Deus, armadorinha, pela sua vida. E eu não tinha entendido o que Jesus queria ministrar através desses versículos simples comigo. E Jesus ministrou em mim sobre o que aconteceu com Jonas nesse contexto aqui. O Senhor falou para Jonas assim: Jonas, vá até Tarsis e ministre contra aquele povo, porque eu tenho algo para falar com aquele povo. E Jonas não obedeceu. Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele pagou a passagem, embarcou, e aconteceu tudo que vocês sabem. Foi engolido pelo peixe, foi jogado no mar, e toda aquela história de Jonas. E Jesus começou a ministrar em meu coração nesse contexto aqui, que quando o Senhor falou assim: Jonas, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E eu perguntei para Jesus: Jesus, por que o Senhor nunca me dá uma palavra? Eu já falei isso aqui. Todas as palavras que Jesus me dá é de... como que eu posso dizer? De confronto. É de confronto, e é assim que Ele tem me usado. E glória a Deus, né? Por isso. E o Senhor pediu para Jonas, falou: Ei, Jonas, vá até eles e fale àquele povo lá que a maldade que eles estão fazendo subiu até mim. Eu tenho visto toda a maldade que eles estão fazendo. Era como se o Senhor estivesse falando assim: Ei, Jonas, avisa aquele povo que eu não estou dormindo. Ei, Jonas, avisa aquele povo que meus olhos não estão fechados. Avisa aquele povo, Jonas, que eu estou vendo tudo. Avisa para eles, Jonas, que eu ainda sou o Senhor. Eu ainda trago a destruição. Obrigado. Eu ainda sou o Senhor, que eu posso fazer o que eu quiser contra aquele povo. E Jonas fugiu. Jonas ficou com medo do que o Senhor estava pedindo para ele fazer. E Jonas sabia, na verdade, o que o Senhor queria falar com aquele povo. Jonas sabia. Jonas não era bobo, por isso que ele fugiu. E Jesus começou a ministrar em mim que tudo aquilo que nós fazemos que não está de acordo com a palavra, nós iremos pagar um preço.
Tudo que você faz que não está de acordo com isso aqui, ó, você vai pagar o preço. E o Senhor começou a falar comigo que Jonas, ele pagou o preço por desobedecer. Ele pagou o preço porque Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro, ele foi tirado no mar, ele foi engolido. Depois Senhor teve misericórdia com a vida dele e fez ainda o peixe grande lá, que eu acho que é a baleia, não sei o que era. Cuspir ele em terra firme, mas ele pagou um preço por isso. E Jesus, ele morreu por nossos pecados, mas a lei da semeadura continua sendo nossa. Ele morreu por tudo que nós fazemos, por todos os nossos erros, nossos pecados que nós vamos cometer. Mas a lei da semeadura ainda continua sendo nossa. E eu queria conversar com você hoje sobre algo que nós não escutamos, que é pregado nos últimos tempos, nos últimos dias. E eu queria que você colocasse toda a sua atenção naquilo que Jesus está falando. Naquilo que o Senhor está falando com a gente hoje, porque hoje ele é como se fosse um novo tempo que a igreja tem entrado. E essa palavra veio muito forte ao meu coração. E Jesus começou a falar comigo que nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos entender que os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus não está dormindo. Ele não está fingindo que você não está pecando, Ele está vendo. Ele não está dormindo. Senhor é aquele que é onipotente, onipresente. Ele está em todo lugar, em todo tempo, em todo momento. Ele é aquele que destruiu, Ele é aquele que destrói hoje e é aquele que vai destruir amanhã. Esse é o nosso Deus. Não é porque Jesus veio que tudo ficou na maciota. Não é assim que funciona. Jesus é um Deus ainda que Ele corrige. Ele é um Pai amoroso, Ele corrige os nossos pecados, os nossos erros. E Jesus ministrava em mim que nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos entender que nós precisamos parar de viver essa vida medíocre. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que em breve Jesus irá voltar. E nós estamos perdendo tempo aqui. Eu quero te dizer uma coisa. Você está sentado perdendo seu tempo. Aqui dentro da igreja. E Jesus ministrou isso em mim. Filha, você está perdendo seu tempo indo naquela igreja. E eu falei, Jesus, por que eu estou perdendo meu tempo indo na sua casa? Ele falou, você não está na minha casa, você está num quadrado. A minha casa é aqui, ó, dentro de você. Lá, você está perdendo tempo. Aí eu falei, por que, Jesus, que eu estou perdendo tempo? Daí ele falou assim, porque você não está seguindo o que está escrito aqui, ó. E quando você não segue o que a palavra diz, você só está perdendo tempo. Que fundamento tem nós de falarmos que somos cristãos se não seguimos o manual? É a mesma coisa de você tentar montar um brinquedo, montar tudo errado e ficar o dia inteiro quebrando a cabeça montando o brinquedo, sendo que você não leu o manual. Você vai perder seu tempo. E Jesus falou comigo sobre isso, que nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo porque nós falamos que nós acreditamos, nós falamos que nós conhecemos, nós falamos que nós vivemos e nós não fazemos nada disso. Nós falamos que nós adoramos o Senhor, nós falamos que nós nos prostramos a Jesus, nós falamos tantas e tantas e tantas bobagens. E nós não seguimos nada disso. Nós estamos perdendo tempo aqui. E nós estamos perdendo tempo porque nós não conhecemos o manual. Como que nós queremos viver uma vida inteira aos pés de alguém que nos deu o manual e a gente não conhece? Você está perdendo seu tempo. Você está criando algo que você está achando que é certo, mas não é. E Jesus falou assim, filha, vocês não conhecem, porque se a palavra diz que vocês não podem mentir, então vocês precisam parar de mentir. Se a palavra diz que a língua é o pior dos venenos, então você precisa parar de falar mal do seu irmão. Se a palavra diz que você precisa amar mais o seu irmão do que a você mesmo, amar não é só cumprimentar na igreja. Amar é você se doar por completo. É você se entregar. Eu não consigo amar o Joabe só cumprimentando ele dentro de casa. Eu preciso viver a vida dele. Isso é amar. Não tem como a gente falar que a gente ama o nosso próximo se a gente cumprimenta ele quando a gente vê. Isso não é amar. Nós precisamos parar de se auto-sabotar e de se auto-enganar. E eu preciso te falar que nós estamos se auto-enganando. Nós estamos achando que está tudo bem e não está tudo bem.
Nós precisamos entender que a gente está achando que está tudo numa boa, e não é isso que o Senhor está enxergando de nós. O Senhor não está vendo a sua vida e está achando que está tudo bem. Aos seus olhos pode estar, mas e aos olhos dele? Nós temos vivido uma verdade que não é a palavra. Então, não é uma verdade, é uma mentira. E nós precisamos mudar isso. Se nós não gostamos de ser confrontados, corrigidos, humilhados pelo nosso próximo, pisados pelo nosso próximo. Se eu não gosto de ouvir uma palavra do pastor que vai me machucar, que vai me doer. Se eu não gosto de ouvir algo da Ellen que vai me colocar no meu lugar, eu estou na religião errada. Porque eu não suporto viver isso aqui, ó. As duras verdades de Jesus. Se você não gosta de ser confrontado, você precisa urgente mudar de religião. Urgente, o mais rápido possível. Porque você está perdendo seu tempo. Isso aqui, ó, ele nos guia por toda a verdade. E toda a verdade é aquilo que não cabe no seu ego. Essa é a verdade. Se nós vivemos uma verdade que é confortável, você está vivendo uma mentira. Nenhuma verdade de Jesus era confortável. Nenhuma. Nenhuma verdade de Jesus amaciava sua alma. Nenhuma. Uma pessoa ia falar: Jesus, eu sei disso. Não, você não sabe. Jesus, mas eu amo. Não, você não ama. Jesus, mas eu faço. Não, você não faz. Então, Jesus falou comigo assim: nós precisamos admitir que nós estamos perdendo tempo. Nós precisamos ser guiados pela verdade. Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor e nós reconhecermos quem somos. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar de novo. A gente saiu fora demais do nosso lugar. Sabe quando a gente está assistindo um show e do nada a gente aparece lá em cima com o microfone na mão? Tipo assim, como se eu fosse o dono de tudo. Nós mudamos os nossos papéis. E Jesus falou comigo: toda desobediência gera um preço a ser pago. A desobediência de Jonas gerou um preço a ser pago na vida dele. Mas todo arrependimento gera um maior ainda. E eu quero falar com vocês hoje sobre arrependimento. Esse é o tema que Jesus ministrou sobre a minha vida: arrependimento. Quando nós desobedecemos, nós temos uma consequência pela nossa desobediência. Quando você desobedece, você vai pagar esse preço. Agora, quando você se arrepende, o preço vai ser 2 vezes maior. Ô, Juan, coloca para mim do capítulo 3, verso 1. Eu já vou lendo aqui. Aí, vocês sabem que aí Jonas foi lá, desobedeceu, foi pro barco, jogaram ele no mar, foi engolido pelo peixe, depois ele orou na barriga do peixe, o Senhor teve misericórdia dele, cuspiu ele em terra firme. E aí, aqui nesse ponto, ele está orando e o Senhor deu a ordem para o peixe vomitar ele em terra firme. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de saco de pano. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje rapidamente. Arrependimento. E Jesus mandou começar gritando assim: ei, igreja, se arrependa. Ei, povo que está me assistindo, se arrependa.
É o que o Senhor tem ministrado sobre mim nos últimos dias, que a igreja precisa se arrepender. Nós precisamos se arrepender. Ninguém aqui é bom. Ninguém aqui chega perto de ser bom. Nós não somos nada. Nada. E nós precisamos nos arrepender. Ninguém aqui está certo em nada. Todo mundo está errado. E o único que está certo é Ele. Nós só somos soldados e o governante é Ele. Nós precisamos nos arrepender. Se arrependa, o Senhor tem visto a maldade de nossos corações. Ele tem visto, Ele não está dormindo. Ele tem visto todo o nosso pecado, toda a nossa falta de amor, todo o nosso egoísmo, nosso egocentrismo, nossa idolatria, nossa falsa humildade, nossa falta de perdão, nossa ganância, nosso tudo. Ele tem visto. E Ele fala hoje, se arrependam. Ei, se arrependa. Ele tem sondado cada um de nós e nós não estamos bem perante o Senhor. Eu quero te dar essa notícia hoje. Se você acha que você está bem perante Deus, Ele mandou te falar que você não está. Essa é uma palavra do Senhor para nós. Ele fala, ei igreja, vocês não estão bem perante mim. Os meus olhos não têm se agradado dos seus corações. Nós precisamos nos arrepender. Nós não estamos aqui por um lugar, fazendo uma passagem, brincando de pega-pega, de esconde-esconde, numa recreação. Nós estamos aqui com um propósito, um começo, um meio e um fim. E nós estamos desalinhados com a vontade dele. Então nós precisamos nos arrepender. Ele não dorme, ele está vendo tudo. Ele está vendo desde quando você nasceu, todos os seus erros, todos os seus pecados. Só que ele age na hora certa. Ele age no momento certo. E nós precisamos nos arrepender. Você vai cansar de ouvir eu falar isso hoje. Se arrependa. Se arrependa dos seus maus caminhos. Nós precisamos nos arrepender. Jesus falou para mim, ei, vocês precisam se arrepender de vocês terem se tornado amante de vocês mesmos. Vocês amam a vocês mesmos mais que tudo. Vocês amam tanto vocês mesmos que vocês não são capazes de se deixar para amar o próximo. Vocês amam muito vocês mesmos. Vocês se tornaram amantes. E isso, segundo isso aqui, é um dos maiores pecados. Ei, nós precisamos nos arrepender de nossas condutas que não têm agradado o Senhor. Nós precisamos nos arrepender do nosso ruim testemunho perante a igreja. Se nós estamos aqui para darmos bons testemunhos. Nós estamos aqui para nós exaltarmos, edificarmos o próximo. Se eu estou fazendo algo perante o Senhor que não tem agradado, eu estou com uma conduta ruim perante a igreja. Eu estou com uma conduta ruim perante os olhos dele. E eu preciso me arrepender. Nós precisamos se arrepender de termos deixado de reconhecer a soberania de Deus. E nós passamos a acreditar na nossa própria soberania. Eu não preciso mais de Deus. Eu consigo me virar sozinho. Eu não preciso mais incluir Deus nos meus planos. Eu não preciso mais incluir Deus nos meus sonhos. Eu não preciso mais incluir Deus no meu casamento, no que eu quero fazer hoje, no que eu vou fazer amanhã. Eu não preciso mais. A própria soberania agora sou eu. Eu não preciso mais perguntar para Deus o que Ele quer da igreja. Eu não preciso mais perguntar para Deus o que Ele quer das células. Porque as minhas expectativas são boas. Não. Nós precisamos nos arrepender de termos criado a nossa própria soberania. O nosso próprio altar na nossa casa agora somos nós mesmos. E nós precisamos nos arrepender disso. Ninguém pode fazer nada por si além de Deus. Ninguém pode acrescentar um dia em sua vida além do que Ele pode fazer. Nós só podemos fazer uma coisa para Ele. Uma coisa, nos arrepender. Ei, igreja, os olhos do Senhor se voltaram sobre nós. E agora? Ei, quando os olhos do Senhor se voltou sobre Nínive, Ele falou, ei, vá lá a Nínive e fale para eles assim, que daqui a 40 dias eu vou destruir eles. Ei, igreja, os olhos do Senhor se voltaram sobre nós. E agora? O que a gente pode fazer? Nós precisamos nos arrepender. Sobre os líderes religiosos de todo mundo.
Os olhos do Senhor voltaram sobre eles. E se eles não tiveram, vamos dizer assim, um retorno de todo o mal que eles têm feito até hoje, agora eles vão ter, vocês vão ver. Porque o Senhor me disse que os olhos do Senhor se voltaram sobre nós. E nada fica impune. Aonde há luz, não pode haver trevas. O Senhor revela tudo que está na trevas, porque Ele é a luz. E quando Ele vem sobre nós, tudo que está obscuro, tudo que está ofusco é revelado. E o Senhor disse: ei, igreja, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados, das suas más condutas, dos seus maus caminhos. Vocês precisam se arrepender, porque vocês acham que vocês são bons o suficiente. Porque vocês acham que vocês não precisam de mais nada. Que está muito confortável assim. Estava confortável até os olhos do Senhor se voltarem sobre nós. Ei, igreja, a voz que clama no deserto voltou mais uma vez. Vocês lembram? A voz que clamava no deserto: ei, raça de víboras, arrependam-se. Ei, raça de víboras, arrependam-se. E Jesus falava para mim: ei, filha, aquela voz que clama no deserto voltou. Mas hoje não é mais aquele quem prepara o caminho para mim. Hoje eu estou preparando o caminho para vocês. Porque Sião está próximo. Eu vou voltar em breve. E hoje eu estou clamando: arrependam-se, igreja. Arrependam-se. Nós precisamos nos arrepender. E Jesus me falava: ei, quando João Batista ele pregava antes de mim, ele falava: ei, estou preparando o caminho para aquele que vai vir. E eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Ei, arrependam-se. Arrependam-se das suas más condutas, dos seus pecados, dos seus erros. E muitos não acreditavam em João Batista. Muitos. E é o que está acontecendo hoje. Eu posso pregar o que Jesus falou. Muitos não vão acreditar. Mas a verdade está sendo dita. Se você acredita ou não, querido, é você com Deus. Eu estou só anunciando o que Jesus está falando. Arrependa-se. E Jesus me falava assim: ei, a voz que clama no deserto hoje. Sabe qual é o deserto hoje? Não é mais aquele de João Batista, aquele deserto que as pessoas andavam. Hoje o deserto é a igreja. O deserto da igreja. O deserto de pessoas mortas. O deserto que você olha e você não vê mais esperança. O deserto que você olha e você só vê chuva ou muita chuva. Ou sol ou muito sol. O deserto que você olha e já se cansa de olhar lá no fim e falar: nossa, eu não percorro isso aí nem a pau. O deserto hoje se chama igreja. Um espaço vazio que não há vida. Um espaço vazio que não há mais vida de Deus. É o deserto da igreja. E Jesus clama em meio ao deserto: ei, igreja, se arrependa. Os profetas do Antigo Testamento, eles clamavam o tempo inteiro por arrependimento. Ei, Deus manda vocês se arrependerem. Ei, Deus manda vocês se arrependerem porque Ele vai destruir. Ei, Deus manda se arrependerem porque Ele vai fazer isso. Ei, Deus manda vocês se arrependerem. Lá no Antigo Testamento. Depois disso, igual eu falei, João Batista pregou arrependimento. Ele gritava no deserto: ei, arrependa-se. Depois de João Batista, Jesus veio. Só que Jesus não pregou mais arrependimento. E eu fiquei me indagando: Jesus, por que o Senhor não pregou arrependimento? Em nenhum momento você vê Jesus falando: ei, discípulo, se arrependa. E Ele falou comigo: porque eu era o próprio arrependimento. Aonde Ele estava, Ele não precisava falar, havia arrependimento. Quando Ele passou por alguém que precisava de uma cura, e só que ele tinha um pecado, ele precisava se arrepender, havia esse arrependimento. E aquela pessoa era curada. E quando Jesus, ele veio, ele pregou o arrependimento através de suas atitudes. Ele falou assim: ei, agora eu vou subir aos céus. Ei, discípulos, agora se preparem, porque chegou a minha hora. Chegou a hora de eu ir ao meu Pai. E ele falou assim: mas eu vou deixar para vocês o Consolador. Eu vou deixar para vocês aquele que vai convencer vocês do pecado,
da justiça e do juízo. Eu vou, mas o arrependimento voltará. Eu vou, mas a palavra verbalizada de arrependimento vai voltar a ter vida. E quando Jesus disse isso, ele foi e veio o Espírito Santo. E nós vemos em Atos 2, o dia do Pentecoste. E nesse dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, o que Pedro clamava? Arrependa-se. Jesus, ele pregou e ele mostrou através da Bíblia, em todas as partes de tempos e estações, que uma estação abria, era arrependimento, ela fechava. Depois uma estação abria de novo, era arrependimento, e ela fechava. Depois Jesus veio, arrependimento, fechou. A descida do Espírito Santo, arrependimento, fechou. Quando Pedro, em Atos 2, ele clamava sobre arrependimento, ele falava: ei, vocês não podem continuar assim. Vocês não podem achar que vocês não fizeram nada contra Jesus, porque suas mãos estão sujas de sangue. Vocês não podem achar que está tudo bem com vocês, porque não está tudo bem. Vocês precisam se arrepender. E a Bíblia relata que em todas as ministrações de Pedro, muitas almas se arrependiam. Muitas almas. E os discípulos, em toda a Bíblia, eles continuavam pregando arrependimento, de diversas maneiras. Por onde eles passavam, eles pregavam: arrependa-se, 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 arrependa-se. E agora, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Nós estamos ansiando por esse dia, pela volta do noivo. E nós nos conectamos com o céu novamente. E nós pregamos mais uma vez por arrependimento. Arrependimento não é pedir desculpas ou perdão a Deus. Jesus falou isso comigo: filha, arrependimento não é você pedir desculpa para mim. Quando Deus fala assim, você precisa se arrepender dos seus pecados, não é você pedir desculpa para Deus. Ai, Deus, me perdoe pelo meu pecado. Isso não é arrependimento. Juan, coloca para mim o capítulo 3, versículo 5, a gente vai ler de novo. Então, o que é um arrependimento? Eu vou ler aqui. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejam destruídos. E o Espírito Santo falou comigo: filha, vocês precisam se arrepender. Chegou a hora da igreja se arrepender. E durante todo esse tempo, até a volta de Jesus, eu creio que nós iremos ouvir muitas mensagens sobre arrependimento. Porque o caminho está sendo preparado. E o caminho para Jesus voltar, o primeiro passo é a gente se arrepender. O primeiro ponto, o que é um arrependimento? O primeiro ponto, crer em Deus. Aqui fala, os ninivitas creram em Deus. Precisamos voltar a crer em Deus. Isso significa deixar de crer em qualquer coisa que não venha de Deus. Nós precisamos voltar a crer em seu poder, em sua soberania, em sua majestade. Nós precisamos voltar a crer que o Senhor é um rei e Ele está sobre todos nós. Nós não estamos aqui brincando. Deus olha por nós o tempo todo. E no dia de ir embora, nós vamos ter que prestar contas por toda a palavra que nós pronunciamos quando estamos aqui. Nós precisamos nos arrepender. Primeiro ponto, crer em Deus. Segundo ponto, proclamaram um jejum. Nós precisamos deixar de lado a nossa carne e se doar a Deus.
Tudo aquilo que você faz que está confortável para você é a sua carne. E isso não agrada a Deus. Nada que vem da nossa carne agrada a Deus. Porque quando nós fomos batizados, nós nos tornamos um com Ele. Nós nascemos de novo. E quando a Bíblia fala que nós nascemos de novo, nós precisamos nascer da água e do Espírito. E quando nós nascemos do Espírito, não há mais carne em nós. Se há carne em nós, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos deixar de fazer a nossa vontade. Nós precisamos nos consagrarmos ao Senhor. Nós precisamos nos entregar por completo. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos jejuar. Quando Jesus estava com os discípulos, e os discípulos falaram assim: ei, Jesus, por que o noivo está aqui e a gente jejua? Ele falou: porque um dia o noivo vai. E nós precisamos jejuar. Nós precisamos nos entregar e nos doar por completos. Terceiro ponto. Eles vestiram-se de pano de saco. Nós precisamos nos humilhar. Vestir de pano de saco, para mim, representa humilhação. Representa você deixar de ser bem vestido para ser um maltrapilho. Vestir-se de pano de saco é deixar de lado tudo que parece valioso aos nossos olhos. Tudo aquilo que parece ser bom e valioso aos seus olhos, nós precisamos deixar de lado. Porque as riquezas que nós acumulamos não é terrena, ela é eterna. Se nós temos mais riquezas terrenas do que eternas, elas vão passar. Elas são passageiras. Tudo acaba. Nós precisamos acumular tesouros eternos. E isso inclui deixar tudo que parece ser bom aos nossos olhos. Nós precisamos tirar as nossas vestes de rei, que não valem nada para o Senhor. Eu queria te dizer que a sua veste de rei não vale nada para Deus. Nós precisamos nos vestir de saco de pano e sentar nas cinzas. Sabe, aquele morador de rua que você olha e você fala: meu Deus, tem misericórdia dele. É o mais humilhado dos humilhados. É lá que é o nosso lugar, humilhados. Humilhados perante a presença do Senhor. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar de humilhados. Quarto ponto. Então, eles decretaram jejum, cobriram-se de saco de pano. E depois ele falou: e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Depois que a gente se arrepende, a gente precisa clamar por misericórdia. Nós precisamos muito da misericórdia de Deus. Você precisa clamar a Deus por misericórdia da sua vida. Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Com todas as nossas forças, nós só estamos vivos pela misericórdia dele. Nós precisamos de muito mais da sua misericórdia para ele nos perdoar. Nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor. E ele irá nos ouvir. Nós precisamos voltar. Jesus, ele frisava muito comigo isso: filho, vocês estão na posição errada. Vocês estão achando que vocês são muito, vocês não são nada. Vocês estão achando que vocês têm muito e vocês não têm nada. Vocês estão achando que vocês estão certos e vocês estão errados. Porque nada, igual a gente fala, o reino é de ponta cabeça. Então, se a sua visão está certa, a visão de Deus está errada. É assim, é sempre assim. Se aos meus olhos está bom, pode ter certeza que aos olhos de Deus está errado. Nós precisamos nos colocar novamente no lugar de servos e de humilhados. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Nós não somos protagonistas de nada aqui. Quem é o protagonista é Ele. E quinto e último, nós precisamos deixar os nossos maus caminhos. Nós precisamos deixar as nossas más condutas, os nossos maus testemunhos, e precisamos nos voltar ao Senhor. Então, Jesus falou com nós sobre o que é arrependimento. Crer em Deus, deixar de lado a nossa carne, se humilhar, clamar por misericórdia e deixar os maus caminhos.
E depois de nós termos feito tudo isso, depois de você ter clamado com toda a sua força por misericórdia, depois de você ter feito jejum, deixado a sua carne de lado, orado, clamado, se humilhado, nós iremos estar no caminho do arrependimento. E o nosso Pai, nosso Abba, que nos ama, que nos corrige, que nos chama de volta para Ele, Ele poderá, com seu amor, com a sua infinita graça, nos levar ao nível maior. E se arrepender sobre o que Ele disse sobre igual Ele disse sobre Nínive. E Ele trazer misericórdia para o nosso povo. E a sua glória de novo sobre nós. E é isso que Jesus pediu para mim trazer para vocês hoje. Para a igreja de Jesus, que muitas das vezes nós escutamos mensagens boas demais, mas nós não gostamos de escutar a verdade. E a verdade é: arrependa-se. Nós precisamos nos arrepender. E eu gostaria de orar sobre a sua vida para a gente encerrar. Que não venha ter um mover externo. Não é isso que Jesus quer. Ele quer um mover interno. O arrependimento não é um ato que você faz e todo mundo vê, mas é algo que você faz e Ele vê. Então que nós possamos entender que nós precisamos sim nos arrepender de tudo que a gente faz, e que Ele possa reconhecer isso. Querido Espírito Santo, nós clamamos, Jesus, pela sua igreja. Nós clamamos, Jesus, por esse novo tempo que tem se iniciado, por esse novo ciclo que está aberto sobre nós, Jesus. E nós entendemos que nós estamos preparando o caminho de volta. Nós entendemos, Jesus, que nós estamos preparando o caminho para a sua volta, para o dia que a noiva, Jesus, ela anseia pela volta do noivo. Nós entendemos, Jesus, que é o Senhor quem tem falado em nossos corações. Nós entendemos, Jesus, que nós estamos sendo direcionados pela sua voz e pela sua palavra, Jesus. E nós entendemos que daqui em diante, ó Pai, as palavras não vão ser mais somente palavras que nós iremos gostar de escutar, mas precisam ser palavras de confronto, precisam ser palavras que nos tirem da nossa zona de conforto, precisam ser palavras que nos corrijam, precisam ser palavras que nos chamam de volta para Ti, Jesus. Pai, eu declaro sobre cada coração, sobre cada vida, Jesus, que o Senhor nos leve de volta ao centro da Sua vontade, ao centro do Seu Evangelho, Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, a revelação da Sua palavra em nossos corações. Eu declaro, ó Pai, a revelação dos dons espirituais sobre a igreja. Eu declaro, Jesus, a revelação, ó Pai, daquilo que está oculto. Eu declaro, Jesus, sobre a Sua casa, sobre a Sua igreja, a revelação, ó Pai, daquilo que o Senhor tem tentado falar aos nossos corações e nós não temos ouvido. Jesus, eu declaro, ó Pai, ouvidos abertos, mente destravada, Jesus. A Sua palavra nos diz, Jesus, que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. Pai, nós vemos isso nitidamente através da Sua igreja. Nós vemos isso, ó Pai, o amor pelo próximo, o amor pelo Seu reino, o amor pelo Seu Evangelho. Mas nós Te damos glória e graças, porque a Sua palavra está se cumprindo, Jesus. E não importa, e não importa, e não importa para onde nós iremos, não importa o que vamos fazer carnalmente, humanamente, isso não importa mais para nós. Não importa, Jesus, eu vou ter que ferir o meu próximo por amor à Sua palavra, eu vou fazer. Não importa mais, Jesus, se eu vou precisar me prostrar, me doar, Jesus. E é isso que eu declaro sobre a Sua igreja. Eu declaro, ó Pai, um povo com amor a Ti, Jesus. Eu declaro, ó Pai, um povo renascendo outra vez, renascendo das cinzas, ó Pai, e clamando pela Sua volta, Jesus, e clamando pelo Seu misericordioso amor, ó Pai. Nós clamamos, Jesus, por misericórdia. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nossa vida, Jesus. Tem misericórdia de nossa família, Jesus. Pai, os sinais dos últimos dias está nítido, está aos nossos olhos, mas nós estamos cegos, Jesus. Abra nossos olhos, Pai. Abra nossos olhos, Jesus. Abra nossos olhos, Jesus. Abra nossos olhos sobre as visões celestiais, Jesus. Abra nossos olhos, Jesus, porque o nosso coração clama e anseia por Ti, Jesus.
Abra nossos olhos, ó Pai, e que essa palavra seja viva em nossa vida. E que essa palavra seja viva em nós, Jesus. É isso que eu oro e eu declaro, Jesus, que tudo que nós vemos fazer venha a ser baseado em Sua palavra, Jesus. Pai, nos leve de volta ao arrependimento. Pai, nos leve de volta ao arrependimento. Pai, eu clamo por misericórdia sobre a Sua igreja, Jesus. Eu clamo, Jesus, não venha com a destruição ainda. Não, não. Nós iremos se arrepender. Eu creio, Jesus, que a Sua igreja está se arrependendo. E eu declaro, Jesus, e eu clamo, ó Pai, ainda não, Jesus, mais um pouco, mais um pouco. É isso que eu clamo, Jesus. Mais um pouco, Jesus. Espere mais um pouco. Nossos corações irão se dobrar perante a Ti. Nossos joelhos irão se dobrar perante a Ti. Nós iremos nos vestir de saco de pano e sentar na cinza, Jesus. E clamamos, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus, Jesus. Ah, Pai, nos leve a este caminho de arrependimento, Jesus. É isso que eu oro, Jesus, sobre a Sua igreja. É isso que eu oro, Jesus. Pai, o Teu Espírito Santo não é só aquele que nos faz falar em línguas. Não, não, não. O Teu Espírito Santo é aquele que nos convence dos nossos pecados. Jesus, eu declaro sobre a Sua igreja, Pai, uma voz nítida do Espírito Santo. Eu declaro, Jesus, sobre a Sua igreja, o Espírito Santo convencendo cada um de nós sobre nossos pecados, Jesus. É isso que eu declaro, Jesus. Até que um dia nós estejamos completamente prontos. Até que um dia nós alcançamos todos aqueles que estão vindo. Até que um dia nós sejamos os verdadeiros filhos que a Sua palavra diz, Pai. Os filhos que a natureza clama e aguarda para que sejam revelados, Jesus. É isso que eu declaro, Pai. Por misericórdia sobre nossas vidas.